Gente, boa tarde. Hoje, nossa última aula de junho, que eu tô querendo pular o mês, última aula de junho, bem-vindos e bem-vindas, bem-vindos todos. Hoje, dia 30 de junho, a gente vai ter uma convidada super especial, minha amiga Islara, convidada do grupo de pesquisa. Hoje, nossa aula de práticas de produção de texto e ensino do Prof. Letras aqui da Unifespa. E aí, eu queria começar apresentando a Islara, né? Além de ser minha amiga, a Islara, ela é mestra em literatura pela Universidade de Brasília. Ela tem experiência em modalidades várias: EJA, Fundamental 2, ensino médio, superior, técnico integrado, integral, tecnólogo. Já trabalhou e trabalha em instituições públicas e privadas, além de coordenar projetos e eventos, né, de vários tipos. Islara, ela é professora da Secretaria Municipal de Educação em Formosa, que é ali na região metropolitana de Brasília, em volta de Brasília, em Goiás. Professora substituta da Universidade Estadual de Goiás, do Campo Nordeste, e ela integrou o grupo de pesquisa A Interferência da Linguagem na Saúde Mental, da Universidade de Goiás, e atualmente é membro do Núcleo de Estudos de Pesquisa em Linguagem do Instituto Federal de Goiás, campus Valparaíso de Goiás. E faz parte do nosso grupo de pesquisa, que eu lidero com a professora Moema, aqui na UFRR, que é a recepção da literatura infanto-juvenil e práticas sociais de letramento literário. Islara trabalha sempre com literatura, educação, leitura, letramentos, neurociência e linguística. Bem-vinda, Islara, é um prazer ter você aqui. E eu trouxe a Islara para conversar com a gente sobre essa questão do letramento literário. Como é que a gente trabalha? A gente começou a falar na última aula, nós lemos e conversamos um pouco, Islara, do livro da Lajolo, do mundo da leitura. Espera aí, Alessandro. A leitura do mundo. Começamos a conversar sobre isso. Como é que a gente trabalha a literatura na educação básica? Como é que isso vai de verdade? Como é que a gente faz essa ponte? Ensino superior com a educação básica. E isso que a gente tem conversado nas reuniões, né, no grupo de pesquisa. Então, bem-vinda, Islara. A palavra é sua. Bem-vindo, gente, todos vocês. E aí, como é que você prefere? Você fala tudo, depois a gente pergunta, a gente interrompe, me conta aí. Como é que está o nosso tempo, Raquel? Até às 17? Até 5h30. A gente tem a aula toda. Tá. Bom, eu vou falando que vou iniciar a apresentação, então, e aí, conforme surgir pergunta, ou até interferência, algum comentário que queiram colocar, podem me interromper à vontade, tá? Sem problemas. A palavra é sua, então. Bem-vinda. Tá, ok, muito obrigada. Deixa eu só ver se eu vou conseguir compartilhar aqui primeiro. Tá aparecendo para vocês em tela cheia? Tá perfeito, tá sim. Ok, bom, então, boa tarde a todos mais uma vez. Como a Raquel disse, eu me chamo Islara e eu sou professora tanto da UEG, eu sou professora substituta na Universidade de Goiás e na Secretaria Municipal de Educação, mais especificamente com o Ensino Fundamental 2. Então, eu trabalho com o sexto e sétimo ano, língua portuguesa para o sexto e sétimo anos, né? Bom, a Raquel me convidou aqui para conversar um pouquinho com vocês, porque num outro encontro do grupo de pesquisa de literatura infantil, do qual a Raquel é líder, né, nós falamos sobre esse tema que aparece na tela para vocês, sobre um livro infanto-juvenil que eu uso para falar sobre todos esses temas, né, um pensamento um pouco sobre educação, a natureza, que aparece também no livro, né, como uma das questões primordiais, e pensamento crítico voltados para a literatura infanto-juvenil. E o livro é O Menino do Dedo Verde, não sei se vocês conhecem, um livro muito bonito e sensível, né, eu vou falar também resumidamente sobre como acontece a história para vocês entenderem de onde eu estou partindo, né, o raciocínio para criar todo esse link sobre todos esses temas aqui. E para mim esse livro também ele é interessante para trabalhar esses assuntos porque ele a narrativa, a forma como a história acontece, é uma história que dá para a gente entender um pouco do processo de letramento literário, especialmente quando a gente tenta buscar o
letramento literário crítico, né? Fazer com que o aluno pense por ele mesmo e que ele construa não só pensamentos, mas que ele seja capaz de colocar isso em prática, de agir, de transformar a sociedade, enfim, de fazer com que haja, de fato, alguma mudança na vida desse aluno, do ambiente que ele vive, e assim por diante, né? Bom, antes de começar a entrar um pouco mais no livro em si, e falar da história dele, né, uma das referências que eu uso para pensar o letramento literário é o Rio do Cosson. Além da Lajolo, da Zilberman, né, pensar literatura, educação, literatura e ensino, todos esses autores são bastante importantes, imagino que vocês já conheçam bastante, já tenham tido bastante leitura deles, né, e o Rio do Cosson é um autor aqui de Brasília, que escreve especificamente sobre o letramento literário, né, ele usa esse termo também, que é um termo que vem também, que nos remete ao letramento que a Magda Soares trabalhou, né, que é pensar o processo de alfabetização para além do codificar e decodificar. Ou seja, quando a gente fala de letramento, já estamos falando de algo que vai além do só ler e identificar as letras. Quando a gente pensa no letramento literário, então, a gente tem algo parecido, que é não só identificar, entender o texto, mas fazer um pouco mais do que isso. E o que seria esse um pouco mais que o Rio do Cosson coloca é justamente essa primeira frase que eu coloco aí para vocês, nessa definição. Processo que ele considera o letramento como processo de apropriação da literatura enquanto linguagem. E ele explica muito bem isso, fazendo com que a gente entenda que o letramento, assim como a Magda Soares coloca, é algo que é contínuo, não começa e termina, não tem uma data para finalizar, né? Não existe um ciclo, uma finalização desse ciclo. Ele é um processo que começa e simplesmente nos acompanha por toda a nossa vida. Pensando na questão do letramento literário, a cada vez que a gente lê algo diferente, algo que nos causa algum tipo de estranhamento, ou que a gente não conhece mesmo, estamos sempre adquirindo novos letramentos, né? Então, esse processo perdura por toda a nossa vida e, às vezes, na vida adulta, a gente adquire um novo letramento, certo? Na apropriação da literatura enquanto linguagem, ele vai nos explicando, delimitando a ideia dele de que o letramento, ele é mais do que só ler e compreender a palavra escrita, mas sim torná-la mais próxima de nós, né? Essa ideia da apropriação da literatura, de trazer ela para aquele nosso mundo particular, fazendo com que a gente tem muito a ver com aquilo que a gente sente quando lê um livro e se identifica, né, com ele. É algo de tornar algo de seu, né, apropriar da literatura nesse sentido, de não só entender, mas de nos identificarmos com ela e de perceber, por exemplo, o que aquilo pode nos servir para pensar, para refletir questões pessoais, né, que a gente encontra e identifica em certas narrativas, certos personagens, e que a gente pode perceber que existe uma identificação, uma similaridade conosco, com a nossa vida, com as nossas angústias e assim por diante. E a apropriação da literatura enquanto linguagem, por conta dessa diferença que existe na linguagem literária. A linguagem artística, literária, é um pouco versada na poesia mesmo, né, naquilo que é capaz de gerar encantamento, pois ela não tem um objetivo, como a nossa linguagem cotidiana, de informar alguma coisa, por exemplo. Ela tem uma singularidade que constrói sentidos muito diferentes e que servem para situações, para necessidades humanas muito diferentes também, né? Então, pensando nessa definição, é que eu penso o letramento literário durante o processo do próprio Tistu, que é o personagem principal desse livro, e como ele nos mostra como é possível pensar o letramento literário e como a gente pode, inclusive, aplicar isso em sala de aula também, né?
Bom, então vamos para o resumo do livro. O Menino do Dedo Verde é um livro escrito por Maurice Druon, que é um autor francês, e é muito comparado com O Pequeno Príncipe por conta da atmosfera, digamos assim, sensível também, né? É um livro que ele é considerado infantil, infanto-juvenil, mas que traz reflexões para a vida adulta também, que é bastante profundo, né? Quando a gente se permite se deixar levar pela história, a gente vai conseguindo perceber várias e várias críticas e reflexões importantes que esse livro traz, e que não servem só para crianças, né? Um resuminho rápido do livro é que existe ali um garoto chamado Tistu, que ele é filho de um dono de uma fábrica de canhões numa cidade que se chama Mirapólvora. E existia muita guerra acontecendo ao redor do mundo, e essa fábrica do pai dele, que é uma fábrica que está na família por gerações, alimentava também essas guerras por meio da produção desses canhões. E o Tistu, ele começa ali no livro a ser direcionado, treinado, orientado, para que ele fosse o próximo sucessor do pai, né, para que ele pudesse assumir os negócios da família. Então, a gente está falando de uma criança ali que é um herdeiro, né, então não é uma criança pobre, né, uma criança que tem uma família com uma estrutura financeira muito bem estabelecida. E o Tistu, então, ele é enviado à escola. E logo no início desse trajeto escolar, Tistu é convidado a se retirar, né? Ele não se adapta. E nessa falta de adaptação que ele tem, não é por falta de interesse, porque ele é um garoto curioso e tinha vontade de aprender. Mas ele é expulso da escola porque ele não consegue se adaptar às aulas tradicionais, ele não se sente estimulado nessas aulas, ele não gosta do que ele está recebendo ali do ambiente, ele acha tudo provoca nele, assim, um pouco de desânimo, né? E aí ele é convidado a se retirar, e a justificativa no trecho do livro, como algo de que ele não é como os outros, né? Está escrito algo nesse sentido. Tistu não era como os outros. E por conta dessa expulsão, então, o pai e a mãe resolvem, então, que esse menino ele não pode ficar sem estudar, mas eles vão propor uma outra forma de estudo para ele. E essa é uma forma fora da escola, em que ele tem algumas pessoas que vão funcionar como professores particulares dele, né, direcionando o aluno a aprender, o Tistu a aprender determinados conhecimentos. O primeiro deles é o senhor Bigode, que é o jardineiro da família. E através desse jardineiro é que ele descobre esse dom que ele tem, que se chama o dom, né, de ter o dedo verde. E aí, a partir daí, a narrativa vai se desenrolando um pouco mais, né, que aí o Tistu, descobrindo esse dom que ele tem, ele gosta muito do trabalho da jardinagem. Quando ele vai para essa aula, ele percebe que ele tem aptidão para isso, ele gosta, né, de ver como é feito o plantio e ver as plantas crescendo e tudo mais. E aí o jardineiro vê nele esse talento e diz para ele, orienta como ele deve proceder, né, enfim. E aí o Tistu começa a ir para a vida, né, digamos assim, a ter outras formas de conhecimento que, como o pai dele diz, que são conhecimentos que ele vai ter para a vida, para entender como funciona a vida. Dentre esses conhecimentos, além da jardinagem, ele vai ter aulas com o senhor Trovões, que aí vai falar para ele sobre a ordem social, né, vai mostrar para ele a prisão que existe na cidade, o funcionamento da sociedade, a fábrica. Ele vai conhecer a pobreza de perto, né, vai conhecer um hospital em que ele vai ter uma criança ali doente, ele vai ver esses outros lados que ele ainda não conhecia, que estava muito ali fora do ambiente e do mundo em que ele vivia, que era um mundo bem mais de facilidades na vida, né. E dentre esse processo de educação diferenciada que o Tistu recebe com esses professores particulares, ele vai construindo essas reflexões importantes sobre
esses distintos pontos sociohistóricos relevantes para a gente pensar, inclusive o nosso mundo de hoje, né? Aqui eu coloco a data para vocês, foi publicada a primeira vez em 1957, não faz tanto tempo assim, mas são coisas que a gente consegue aplicar hoje na nossa vida, no dia a dia de hoje, com muita facilidade, né? A percepção de mundo que ele nos traz é possível aplicar e utilizar disso para fazer uma reflexão bastante profunda em sala de aula também. Bom, aqui eu começo falando também para vocês sobre um ponto que eu acho bastante importante nessa narrativa, que é justamente a ideia do formato que o sistema de ensino tem, né? O TISTU, ele tem dificuldades com o sistema de ensino tradicional. Aqui eu coloquei uma citação em que mostra isso, né, que comprova essa dificuldade, que para ele, a dinâmica das letras e dos números no quadro provocavam um emaranhado de formas que turvavam sua visão, provocando uma coceira e logo sono profundo. Apesar de ter muito interesse em aprender, o menino não conseguia manter-se acordado, sendo então expulso da escola. Nesse pequeno trecho, então, a gente já vê que ele tem interesse em aprender, mas que ele sente sono profundo. Nesse caso aqui, a gente pode pensar numa crítica ao sistema tradicional de ensino, essa educação muito tecnicista, e aqui eu vou lembrar muito, porque não consigo, quando falo desses assuntos, não lembrar no conceito da educação bancária do Paulo Freire, né, que é aquela educação tradicional, tecnicista mesmo, que só deposita o conteúdo e o aluno ele não é convidado, estimulado a pensar e a construir um conhecimento, a construir o seu aprendizado, mas sim, ele é um receptor daquelas informações, e são várias informações que às vezes ele nem vai perceber sentido, e não consegue depois fazer uma aplicação prática daquilo, porque para ele não faz sentido, né? Assim como a gente pode ver nessa frase que eu coloco do Sêneca, que ele coloca como o quanto a gente aprende conteúdos na escola que servem para a escola e não para a vida. Ou seja, é aquele conteúdo que eu vou usar para fazer uma prova, mas talvez eu não consiga perceber, ainda que ele não é que eu queira dizer que exista algum tipo de conteúdo que não seja importante, mas que talvez, por ser a forma, né, tradicionalista de ensinar, muito na teoria e na questão de jogar informações para o aluno, ele não consiga fazer esse link com o seu dia a dia, por exemplo, e ver como é que ele vai poder usar isso de forma prática na vida, ou simplesmente entender o conceito, o conteúdo, para que serve, por que aquilo ali é importante para ele aprender, né? Quando a gente escuta muito em sala de aula perguntas do tipo, por que eu preciso aprender tal coisa? Isso é uma amostra muito direta da falta de significação que aquele aluno está atribuindo ao conteúdo. Ele não está percebendo como aquilo pode ajudá-lo, né, como aquilo pode fazer sentido na sua vida. E aí o TISTU, ele apresenta essa dificuldade, essa sonolência com essas aulas e não se adapta àquele modelo de ensino tradicional. Então, ele vai ali, depois, o próximo passo do pai é colocá-lo com os professores particulares. Então, mostra que daí ele consegue seguir as aulas até o final da narrativa, né? Ele vai participando. Ainda que ele resista, não goste, se sinta incomodado em algumas questões, como, por exemplo, quando ele vai ter aula com o senhor Trovões, que pelo nome a gente já deduz que não é um professor, assim, tão tranquilo, tão receptivo, né, paciente em responder às dúvidas dele em alguns momentos, mas ele participa, ele já tem um rendimento, né, digamos assim, nesse outro modo de educação maior do que da primeira vez, no primeiro modelo tradicional, tá? Bom, aqui eu trago um conceito também que eu acho bastante importante quando a gente fala de formação de professores, trabalhar com, entender como é que funciona o processo de aprendizagem. Abro um parêntese aqui sempre para falar sobre isso. Por quê?
quando a gente pensa em formação de professores, a quantidade, muitas vezes, e eu digo isso por experiência própria, tanto na minha graduação, na minha formação, inclusive na pós-graduação depois, e hoje na graduação de letras, que é o curso que eu ministro as minhas aulas também, e no próprio curso de pedagogia na universidade, onde eu já trabalhei também, mas lá eu sinto que foi um pouco maior o espaço para isso. Muitas vezes a gente não tem conhecimento de como funciona o processo de aprendizagem, e isso faz toda a diferença para o nosso planejamento, né? Inclusive para planejar aulas de literatura que realmente consigam gerar a formação do leitor que a gente procura, né? O letramento de fato, o letramento literário, tudo isso vai impactar quando a gente vai ser impactado quando a gente tem acesso a esse conhecimento. Aqui eu trago, então, a referência da Leonor Guerra e do Ramon Cossenza, que tem um livro chamado Neurociência da Educação, se eu não me engano, Como o Cérebro Aprende. Então, são professores de Minas Gerais, que são médicos, são neurocientistas que pesquisam como isso pode impactar, como os nossos planejamentos, como as nossas estratégias e quais estratégias podem impactar o processo de aprendizagem do aluno, né? E a primeira coisa que ela diz é que, para o aluno aprender, o aluno, aqui eu digo também, qualquer aluno, inclusive nós adultos, né? Para qualquer aprendizado acontecer de fato e ser retido na nossa memória de longo prazo, que é aquela que nós guardamos as informações justamente a longo prazo, ou seja, temos condições de resgatar essas informações novamente depois quando precisarmos, né? Esses autores vão dizer que para isso acontecer, a gente precisa perceber significado naquilo que estamos aprendendo. Então, quando o Tistu nos mostra que não percebe significado, sentido no que ele aprende na escola, o que ele acontece, o que ele faz, né? Ele simplesmente tem sono, se desanima, não tem proatividade, não aprende, porque ele não percebeu qual é o significado do processo que ele está passando ali. Quando a gente consegue entender, fazer com que faça sentido eu aprender determinado conteúdo, ter algum conhecimento adquirido ali, eu tenho uma chance maior de reter isso no meu cérebro. E isso por quê? Porque a gente não consegue captar todas as informações que recebemos durante o nosso dia a dia. Ao longo do nosso dia a dia, principalmente agora com a modernidade, com tecnologias o tempo todo, o que mais? A nossa correria do dia a dia, sair de um trabalho e ir para o outro, sair do trabalho e estudar, enfim, é muita coisa acontecendo. E os relacionamentos interpessoais também, né, nesse meio tempo. Essa quantidade de informação é muito grande para o nosso cérebro conseguir absorver. Então, ele não absorve, até por uma questão de economia de energia, enfim, tem vários fatores que envolvem essa absorção. Então, o que ele vai fazer? Ele vai focar naquilo que ele entende que faz sentido, que nós vamos precisar para algum momento. Então, imagina, do seu dia inteiro, você não vai captar tudo que você viveu, só aquilo que foi considerado por você, pelo seu cérebro, como significativo, importante para você. É o mesmo que acontece numa sala de aula. Se o aluno perceber que aquilo é importante para ele, para a vida dele, então ele vai reter aquele aprendizado mais facilmente, ele vai se lembrar daquilo. Ela explica ainda exemplos, assim, desde quando nós pensarmos no início da humanidade, né, da evolução do homem mesmo. Para que ele pudesse reter certos aprendizados, ele tinha que perceber, por exemplo, que construir uma flecha fazia sentido para ele poder caçar os animais, senão ele teria simplesmente deixado de lado ali, não ia insistir naquilo por muito tempo, certo? Então, no processo na narrativa, em que o Tistu mostra esse desencanto com a educação, eu trago aqui esse adendo para que a gente pense, então, no que é que pode gerar mais chance de aprendizado nesse momento, ou seja,
aproximar o aluno desse conteúdo, fazer com que ele entenda que aquilo pode ser bom para ele. E aqui vai entrar o processo de letramento literário muito bem, né? Porque, principalmente quando a gente fala de leitura, de literatura, já existe, isso na maioria das vezes, né, existem exceções, claro, mas na maioria das vezes já existe uma resistência inicial por parte de muitos alunos, porque se considera, às vezes, que os livros são grandes, por exemplo, né, principalmente nesses leitores que não estão ainda com a sua formação leitora consumada, né, ainda não estão se tornando, estão conhecendo, iniciando esse processo. Então, se a gente não conquista eles logo de início e faz com que isso seja algo que produza, de fato, um sentido, e não que seja uma leitura para fazer uma prova, ou uma leitura para fazer uma atividade, né, que possa gerar outros benefícios, outras questões para esse aluno, ele vai fazer como TISTU, que é o que a gente geralmente vê em sala de aula também, né, acontecendo. Aqui é uma passagem que eu coloquei para exemplificar, que uma passagem falando do pai do TISTU, né, decidindo a nova forma de educação dele. E aí o que chama a atenção é que ele vai dizer então, como aqui embaixo eu coloco, né, que a vida, afinal, é a melhor escola que existe. Ou seja, ele está fazendo uma proposta de um novo processo educativo para o filho dele, pensando na possibilidade desse aluno, de fato, aprender. Então, ele vai conhecer com os próprios olhos a vida, ele vai proporcionar experiência para a vida, para o aprendizado desse garoto, né, do TISTU. Então, isso aqui entra nessa questão, né, de que, olha, a mudança de processo educativo que a gente vê acontecendo durante a narrativa. Antes, tradicionalista, a educação bancária de simplesmente jogar informação. Nesse caso, o que o pai está fazendo é proporcionar experiência, é algo vivencial, né? Ir para a vida, aprender, ver com os próprios olhos, e não receber um conhecimento pelos olhos de outra pessoa, né? Isso tem a ver com o letramento literário crítico também, né? De pensar que o processo de letramento literário crítico, da formação do pensamento crítico, é justamente essa questão, você orientar para aquele estudante que ele aprenda o conteúdo, mas que ele consiga também formar as próprias opiniões, né? Formar o próprio pensamento. E isso tem que ser feito por ele mesmo, não pode ser feito por nenhuma outra pessoa. O que a gente faz é conduzir, né? Ajudar nessa condução. Bom, continuando então na nossa conversa de hoje, durante o texto, ele, como eu citei logo no resumo, né, no início, quando eu falei do resumo do livro, TISTU, ele vai nos mostrando e abordando na sua trajetória várias questões muito profundas que permeiam a nossa sociedade ainda, né, como as armas, as guerras, a questão da pobreza, fome, e também da natureza, e de como ela pode impactar positivamente a nossa vida. Bom, essa questão dos temas sociais, ele, ao longo da sua trajetória, quando ele entende que ele tem esse dom do dedo verde, o que ele faz é buscar, através desse dom, ajudar, inclusive, a amenizar, talvez não solucionar por completo, mas ele busca tentar amenizar essas dificuldades sociais que ele vai percebendo nas suas aulas, né? Então, ele vai para a rua com o Senhor Trovões, e ele conhece a cadeia, por exemplo, e ele vê que a cadeia é um lugar muito feio, fechado, triste, né? E aí depois ele volta nesse lugar, e com o dom dele do dedo verde, ele planta várias flores muito bonitas, coloridas, plantas muito verdes, né, muito saudáveis, exuberantes, porque na opinião dele, deixa eu ver se eu coloquei aqui,
não tem. Mas tem uma parte no livro, não coloquei a citação aqui, mas ele vai dizer que como as pessoas elas vão se regenerar, porque o senhor Trovões explica para ele que isso faz parte da ordem social, a prisão, e que as pessoas estão lá e que elas estão para passar um tempo lá para se regenerar, né, e depois voltar a conviver em sociedade. E aí ele vai dizer que como essas pessoas vão querer continuar ali sem querer fugir, né, porque ele fala sobre a fuga dos presos em alguns momentos, e aí ele vai dizer que como eles vão querer ficar lá num lugar feio e triste daquele jeito. Então, era preciso ter flores e muita beleza, porque aí assim não precisava nem trancar a prisão, porque as pessoas iam querer ficar lá dentro. E o Tstu vai fazendo isso com duas estratégias narrativas interessantes, né, da teoria literária, que nos mostra que, além do pensamento com ele mesmo, dos diálogos, aliás, além dos diálogos com o Senhor Trovões e tudo mais, com o Senhor Bigode e os outros personagens, ele tem um diálogo em seu próprio pensamento, né? Ele pensa com ele mesmo, ele reflete, às vezes muito, não fala nada, fica na reflexão, e aquele pensamento é o fluxo de consciência que é uma estratégia que faz com que a gente esteja por dentro dessa consciência do personagem. E a partir disso nos mostra, né, que é o pensamento crítico dele ali sendo formado, né, porque ele começa a observar a situação, observar o mundo em que ele está, acha estranho, não gosta, né, fica com pena das pessoas e questiona o Senhor Trovões. Dependendo da resposta dele, ele continua o diálogo. Às vezes ele continua esse diálogo só no pensamento dele, com ele mesmo, ou seja, construindo o pensamento crítico, pensando com ele mesmo o que ele pode fazer para ajudar a resolver a situação. Então, nesse sentido, é que eu penso que esse livro ajuda a pensar e a entender muito bem o conceito desse pensamento crítico que a gente busca sempre formar quando falamos em educação, né? Formar alunos que pensem criticamente. O que seria isso, então? Seria realizar um processo que fizesse com que o aluno se transformasse e aprendesse ativamente, como a gente percebe que o Tstu faz. Ele aprende com os professores particulares por meio da experiência e da vivência de fato. Então, ele não está só recebendo informações, ele está realizando práticas, né? Como se fossem, assim, espécie de aulas práticas, visitas aos lugares, né? Então, ele sai daquele emparedamento da sala de aula, sabe? E aí começa, então, a questionar. Ele reflete sobre essas questões que ele vai vendo, questiona, muitas dessas questões são direcionadas ao senhor Trovões, que não concorda com ele, se irrita com o Tstu em alguns momentos, né? Porque ele começa, então, a gerar esse perfil questionador, né? De que as coisas são assim, mas elas não precisam ser assim para sempre. Então, é o pensamento crítico ali nascendo nesse rapaz, nesse garoto. E ele não fica só nisso, ele vai para a ação, que eu acho que é bastante importante. Pensar criticamente só não basta para a gente ver alguma mudança de fato acontecendo, né? Então, o Tstu, ele passa por isso e ele mostra esse processo, que refletir, questionar são questões realmente importantes, mas ele vai para a transformação, ele vai para a ação, que é usar o dedo verde que ele tem, que é um dom que ele tem, um talento particular, para tentar ajudar o mundo, o ambiente, a cidade em que ele vive, né? Pelo menos aquele pequeno pedacinho de mundo em que ele está atuando, certo? Pensando nisso, então, o Tstu, a gente pode dizer que ele é um personagem que é inconformado, que é crítico e que vai se tornando, né, um garoto crítico e questionador e é um agente social. Então, ele promove mudanças no lugar. Até o final da narrativa, né, um pouco antes do final, de tanto ele usar o dedo verde para fazer criar essas plantas, nascer essas plantas onde há dificuldades, né, onde ele entende que precisa de alguma mudança para melhor, ele
consegue fazer, inclusive, com que o nome da cidade seja modificado de Mira-Pólvora, porque eram referência às pólvoras dos canhões, né, para Mira-Flores, fazendo a referência a essas plantas que ele fez nascer. E a cidade muda de atmosfera. É algo que está muito mais agora preservado ambientalmente falando, né, e que tem uma mudança, por exemplo, no turismo, né, e isso gera dinheiro, uma transformação econômica também, social para o lugar, sabe? A Ercília Macedo, que eu cito aqui para vocês, é uma professora também, mestre em literatura, que escreve um artigo bem interessante sobre o Tistu e o simbolismo que existe nessa história, né? Ela escreve, inclusive, sobre a questão religiosa que é abordada ali. Ela vai falar sobre várias representações dentro dessa história que remetem a trechos da Bíblia. E, de fato, realmente, ele tem várias questões que a gente pode pensar por esse cunho mais religioso, inclusive porque, ao final da história, Tistu se torna um anjo. Então, remetem a essa questão religiosa também, que a gente poderia aprofundar mais uma discussão sobre isso, né? Mas o que eu queria trazer que eu acho mais importante para essa conversa de hoje, é porque ela fala sobre a simbologia em diversos aspectos do texto. E sobre o menino Tistu, ela vai dizer, então, que ele representa a necessidade de mudança da realidade. Então, a gente pode pensar que a figura do menino é uma forma de representação literária da necessidade de mudar, ou seja, uma crítica social sobre tudo isso que eu acabei de falar, sobre as guerras, as questões de saúde, fome, pobreza, a falta de cuidado com a natureza, né? E a falta de responsabilização, inclusive, individualmente, porque o Tistu faz tudo isso, toda essa mudança, toda essa transformação ali no meio em que ele vive, a partir de um dom pessoal, particular. É ele que toma essas atitudes, ele sozinho, né? Então ele eu tenho esse dom, estou vendo isso, estou incomodado com isso, o que é que eu, enquanto cidadão, individualmente falando, né, posso contribuir a melhorar com a minha sociedade, né, com o lugar onde eu vivo, com o entorno onde eu vivo, e assim faz uma crítica social em relação a isso e nos convida também a pensar será que não estamos precisando, né, talvez incorporar mais no nosso dia a dia essa figura do Tistu, que representa essa figura de mudança da realidade e de assumir a responsabilidade individual, né, que cada um de nós temos. E acho também bastante simbólico porque tem um outro autor, que é o Carl Jung, que ele foi, né, psicólogo, e ele tem existe a psicologia junguiana, que é muito simbólica também, que vai falar sobre arquétipos, como certos arquétipos, né, certas figuras, representações que a sociedade constrói, elas fazem parte do nosso dia a dia, muitas vezes até de maneira inconsciente. E esses arquétipos nada mais são, falando de modo resumido, figuras, modelos, espécie de padrões que a gente acaba seguindo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do arquétipo do herói, arquétipo da mãe, né? Existe uma forma de representação do herói, uma forma de representação da mãe. E ele fala sobre o arquétipo da criança como uma forma de representação, um modelo que demonstra e que representa justamente a mudança, aquilo que é o novo. A partir da criança, a gente tem o quê, né? Se a gente olha para uma criança, você pensa em juventude, renovação, algo que está começando, né? Algo que inicia uma nova jornada, uma vida que ainda tem muito para viver, um novo ciclo. Então, seria uma forma também da gente associar esse simbolismo que a Ercília já traz, né? Da criança representar a mudança da realidade. E, na opinião do Jung, né? Ela representa essa questão da inovação, do que
que inicia, que de fato é um pontapé para se iniciar uma nova jornada, uma mudança, né? Então tem também esse ponto de vista em relação ao simbolismo da criança. Bom, aqui, ó, eu coloco uma outra citação do livro para que vocês tenham, assim, acesso um pouco ao texto, né? Isso é uma questão também que eu acho muito importante quando eu falo sobre letramento com os meus graduandos, com os meus alunos, com o letramento literário. Se você está falando com o seu aluno, seja ele de ensino médio, educação básica no geral, né, ensino fundamental, e você tem a intenção, você está falando com ele sobre um livro de literatura, sobre literatura de forma geral, e você tem a intenção, o que você pensa em conduzir no seu planejamento, é conduzir esse aluno para que ele seja letrado literariamente, está buscando a formação de um leitor, é preciso que ele tenha acesso ao texto literário, né, na medida do possível, que a gente sabe que existem inúmeras realidades muito complicadas na educação básica em relação à quantidade de livros, acesso a esse tipo de recurso físico, né, mas na medida do possível isso é primordial, então por isso eu trouxe várias citações aqui também, para quem não conhece, ter acesso, pelo menos, a uma parte do texto literário que nós estamos trabalhando hoje. Então, nessa citação aqui, o senhor Trovões, ele tinha feito uma explicação para o Tistu a respeito da ordem social, que eu falei agora há pouco. Então, ele explica para ele que existe uma ordem social e que ela precisa ser mantida para que se não gere o caos na sociedade. E essa ordem social implica, por exemplo, em ter a cadeia, a prisão lá, porque, enfim, se a pessoa descumpriu, saiu dessa ordem social imposta, ela vai para a cadeia. Existe essa questão da pobreza, da riqueza, porque isso faz parte dessa ordem social maior. Enfim, ele vai explicando essas questões. Para o Tistu, que chega a essa última pergunta aqui. Esta sua ordem, senhor Trovões, o senhor tem certeza de que ela existe? Eu não acredito. Porque se a ordem existisse, prosseguiu Tistu na maior calma, não haveria miséria. A nota recebida aquele dia por Tistu não foi das melhores. O senhor Trovões anotou no caderninho, menino distraído e raciocinador. Os sentimentos generosos privam-no do senso da realidade. Então, o que o Tistu faz aqui? Questiona. Ele de fato, um aluno, um estudante que está se colocando no processo de aprendizagem de maneira muito ativa, e ele questiona, ele está construindo, de fato, pensamento crítico aqui. E ele, ao questionar, ele recebe sempre do senhor Trovões ou respostas um pouco mais duras, ou notas baixas, como nesse caso aqui, né, a nota que o senhor Trovões deu para ele nesse dia foi ruim, e anotações também considerando como um menino que precisaria de ter uma atenção com ele, porque ele é muito diferente. É sempre falado dessa maneira, né? Ele é muito diferente, precisa ter atenção porque ele pensa demais, né? Nesse caso aqui ele anota, menino distraído e raciocinador, sentimentos generosos privam-no do senso da realidade. Então, o que tem de mais precioso nesse rapaz, nesse garoto, o senhor Trovões entende como um problema, que é raciocinar demais, questionar, ser crítico, né, e os sentimentos generosos dele. Então, a gente pode ver aqui mais uma vez a possibilidade de um aluno que está sendo engavetado, né, engessado dentro daquele processo mais tradicionalista de educação, e que o senhor Trovões acha que, inclusive, isso é muito estranho. O certo é ele não questionar e simplesmente seguir o que já está colocado, né? Bom, seguindo, então, a gente vai percebendo ao longo do texto, que inclusive eu recomendo que quem não conheça leia, porque é um texto bastante importante e interessante para a gente utilizá-lo, e para nós também, para a nossa vida, né, para a nossa própria reflexão, uma coisa interessante é que acontece
todo esse processo de transformação do Tistu, de um herdeiro que está sendo treinado ali, orientado a assumir uma fábrica muito grande vulcões, canhões, desculpe, e que vai para a escola, não se adapta, é expulso, depois tem uma educação diferenciada, se questiona, transforma toda a cidade ao ponto dela chegar a mudar de nome. Tudo isso é desencadeado a partir do processo transformador que ele viveu a partir da educação. Então, aqui também existe uma possibilidade da gente discutir, tanto aqui como com os nossos alunos, durante as aulas, né, na educação básica, o quanto a educação é um lugar que pode ser propulsor de transformação na sua vida e na vida dos outros, daquele transformação do seu mundo, né? Da sua vida e de quem convive com você, daquilo que te cerca, daquele pequeno lugar, pequeno ambiente que te cerca. Porque Tistu só consegue passar por toda essa transformação pessoal e depois transformar a vida de outras pessoas a partir do momento em que ele tem uma educação que foge do tradicional, ou seja, deixa ele pensar, leva ele para a prática, sabe? Faz com que ele construa o próprio conhecimento com a ajuda de alguém que o direciona, nunca sozinho, mas deixando fazer com que esse pensamento crítico de fato floresça, e ele descobre o dom do dedo verde também por meio da educação. Então, aqui a gente tem essa possibilidade de entender a educação como transformadora, como algo que proporciona o pensamento crítico, a possibilidade desse letramento literário crítico, inclusive, e da construção de uma sociedade mais justa, né? O quanto a nossa função e discussões que envolvam, como, por exemplo, um livro como esse, pode ajudar a construir uma possibilidade de pensar numa sociedade mais equilibrada, né, mais justa, mais igualitária. Parece, às vezes, uma ação muito simplória e, às vezes, não vemos os benefícios ou os resultados dela de maneira imediata, isso vai ser visto a longo prazo, mas são pequenas sementes que a gente pode plantar que vão impactar essa pessoa que nós estamos formando, né? Então, é uma possibilidade de pensar sobre tudo isso dentro dessa narrativa. Assim como o próprio Tistu nos revela com essa citação que eu também trago do livro, que ele diz: estou pensando que o mundo podia ser bem melhor do que é. Ou seja, remete a agir, a pensar como um agente social de transformação. O Tistu pensa nisso, e nós podemos também seguir esse caminho e fazer com que mais sementes sejam plantadas em mais alunos, né, em mais pessoas que a gente consiga formar e atender durante o nosso trabalho como professores. Bom, outra coisa também importante para que a gente fale nesse livro, porque ele tem uma pegada muito voltada para falar da natureza. Inclusive, eu escolhi esse livro para falar com vocês também e com os alunos que participaram da outra aula, porque ele traz muito essa questão de uma proximidade, uma relação muito mais próxima com a natureza do que a gente é acostumado a ter. E por conta dessa questão de estar envolvido em cursos que tem a ver com a educação do campo, que eu sei que tem aí na UFRR, né, a questão enfim, do desmatamento, dos povos indígenas, e tudo isso, como a gente pode trazer isso também para ser uma forma de um outro letramento literário voltado para esses temas que possam abrir os horizontes daqueles alunos a quem a gente atender, né? Porque tem muitos alunos que até por conta de ainda estarem se formando leitores, talvez não tenham tido a experiência de ler livros com essa temática e de discutir essa temática, de pensar sobre, né? Então, como nós podemos, pensar e trabalhar isso dentro do Dedo Verde?
A primeira questão que eu chamo atenção é sobre o dedo verde, literalmente, ali do Tistu, que se trata de uma responsabilidade ambiental, como eu coloco aqui para vocês, né? E uma responsabilidade ambiental individual, ou seja, ele tentou melhorar a situação que ele viu que estava ruim na cidade dele através daquilo que ele sabia fazer. Então, usar a possibilidade que a gente tem para tentar ajudar, contribuir com essa situação a partir de onde nós estamos, com o que nós temos, né? Com o que a gente sabe fazer. E ele mostra durante todo o texto também, justamente uma ideia de compreensão da natureza como algo muito mais ligado a nós e não que nos serve, né? Como uma ideia de que nós somos parte dela, da natureza, e não há uma separação. Então, essa é uma questão que tem sido muito debatida atualmente, inclusive no mês de junho a gente teve o Dia Mundial do Meio Ambiente, né, e que a educação ambiental, de forma geral, principalmente nas linhas que eu conheço mais e que mais me identifico, que eu vou falar para vocês também daqui a pouco quais são, elas falam sobre a importância da gente entender essa questão de que nós somos a natureza. Nós fazemos parte da natureza, estamos diretamente ligados a ela. E não há uma separação. Quando a gente entende isso, a gente consegue, de fato, proteger e cuidar melhor, porque não é possível você cuidar de algo, amar algo, se importar com algo, se você não se sente pertencente ou não sente uma relação de importância na sua vida, né, como algo que você de fato desconhece ou sente que aquilo está longe de você, separado de você. Quanto mais a gente entender essa noção de que nós somos parte da natureza, estamos nela inseridos, mais a gente vai ter responsabilidade ambiental, que é o que o dedo verde do Tistu faz o tempo todo. E aí, gera-se essa mudança de consciência aqui, que é uma mudança que tem a ver com a ecologia profunda, que é uma dessas vertentes que eu conheço um pouquinho, né, que é pensar sobre o ser humano não como aquele que está no topo da natureza, como sugere a primeira figura, como alguém que usufrui do que é oferecido pela natureza, que ela está ali para nos servir e pronto. Mas pensar nessa possibilidade de algo mais voltado para a ecologia profunda, que é a segunda imagem, ou seja, o homem como parte da natureza. Isso como uma questão de respeitar todas as espécies vivas, né? Se respeitar e respeitar tudo aquilo que é vivo. Então, utilizar dos recursos naturais que nós necessitamos, por exemplo, água, é algo vital para nós, mas utilizar com respeito, sabendo que aquilo ali não é para mim, não é meu apenas, né? Não sou eu que sou dono de algo, que uso e descarto como quiser, né? Aquilo ali é parte de mim, faz parte de todo esse ecossistema do qual nós somos parte também, né? Lembrar disso é importantíssimo. E eu acho que a trajetória do Tistu faz com que a gente se relembre disso também durante a narrativa, tá? Uma outra possibilidade de interpretação que eu acho também bem interessante é pensar que o dedo verde também, ele não é só uma questão que remete para o ambiental. O dedo verde tem a ver com um talento, um dom divino que o Tistu tem, e que nem mesmo o jardineiro, senhor Bigode, vai ter. Então, o que isso pode nos levar a refletir? Sobre os talentos e aquilo que é singular em cada um. Então, ele, no começo do livro, quando ele é expulso da escola, ele
não é valorizado por esse talento que ele tem, que ele só vem a descobrir depois, né? Ele não é observado como alguém que talvez não esteja se adaptando àquele formato de ensino, porque ele tem outras formas de aprender, porque ele tem outros interesses, outras habilidades, né? Que é algo que a gente vê muito acontecer também. Aqui eu não coloquei a imagem, mas talvez vocês já devem ter visto isso em alguns lugares, que é uma imagem bastante reproduzida, que é uma tirinha, se eu não me engano, que tem uma imagem de alguns animais que vão subir uma árvore, e aí o macaco sobe muito bem, e o peixinho, coitado, ele fica lá no chão, né, não tem condições. Porque justamente o que está sendo proposto ali, para ele é impossível, é sem lógica. O peixe não tem condições de subir a árvore, né? O macaco tem, e ele não vai obter sucesso nessa tarefa porque ele é melhor do que o peixe, mas porque ele tem habilidades diferentes. O peixe, ele já vai ser muito bom em outras coisas, né? Ele vai nadar, mas muito bem, sobreviver embaixo d'água, e, enfim. Só para a gente lembrar que essa questão do dedo verde remete muito a essa questão que a gente precisa sempre estar se relembrando, né? Que existem diferenças nas habilidades dos alunos que nós encontramos, as nossas turmas geralmente muito cheias, elas não são homogêneas, e é muito complicado, mas que a gente precisa tentar fazer com que essas possibilidades de habilidades diferentes sejam percebidas, vistas, valorizadas, né? Ainda que ele precise passar por outras habilidades que tenha menos aptidão, mas que vão ajudar para que eles contribuir para esse aluno de alguma forma, mas sem desvalorizar essa questão, né? E fazer nos lembrar que cada um tem o seu talento. Então, inclusive cada um de nós. Inclusive, dentro da sala de aula, né, na forma como as metodologias são aplicadas, enfim, a gente pode pensar isso em todo o nosso processo de trabalho, né, de entender que um professor vai ter mais talento para contação de histórias, outro vai ter mais talento para uma discussão mais, digamos, séria, né, sobre esses assuntos aqui, ao invés de só contar a história de uma maneira mais lúdica, talvez fazer uma leitura e uma roda de conversa sobre os temas que são abordados nesse livro, por exemplo, teria mais facilidade, né? E que isso não é exatamente um problema, são simplesmente questões e particularidades de cada ser humano. E a gente ter essa possibilidade de parar para observar isso é bastante importante. Bom, palavras são sementes e ideias nunca morrem, né? Então, eu trago essa ideia aqui de que isso nunca morre, porque para a gente pensar justamente nas possibilidades que a gente tem de plantar essas pequenas sementes. Tem um trecho no livro que o Tistu vai dizer que existem muitas sementes sendo plantadas, né, durante essa trajetória dele. Deixa eu ver se tem aqui. Não coloquei, mas ele diz que existem várias sementes que vão sendo deixadas pelo mundo. E é nessa ideia que eu trago essa possibilidade de conversa aqui também, que as palavras, a literatura, o texto literário em si, elas são sementes que a gente pode plantar para que esse aluno vá aos poucos desenvolvendo esse letramento literário crítico que a gente tanto pensa, e que num momento como esse, numa leitura, numa possibilidade de trabalhar um livro como esse, pode ser uma pequena ideia, uma pequena semente que você coloca ali, e que aos poucos vá germinando para que isso construa não só o letramento literário em si, que expanda os horizontes de leitura desse aluno, mas que vai impactar, por exemplo, na formação desse sujeito, na formação de um ser humano que tenha mais repertório
inclusive, né? Cidadãos mais conscientes, que pensam mais sobre o que está acontecendo à sua volta, que discutem mais essas ideias, que têm acesso, inclusive, a essas problemáticas, né? Porque muitas vezes a gente, talvez, encontre situações que não tenha sequer uma possibilidade de já ter ouvido, lido sobre algo que envolva essas temáticas dentro da literatura, né? E ainda sobre a simbologia da cor verde, aqui eu cito novamente a Ercília Macedo, e, como eu disse, ela vai falar sobre toda a simbologia desse livro, no artigo dela, né? E acho bastante interessante porque ela vai dizer que a cor verde tem a ver com a questão ambiental, claramente, mas não só isso na visão dela, né? Isso tem a ver com a esperança, que tem a ver com renovação, alegria, né? Ou seja, aquele universo que o Tistu tem acesso de destruição, miséria, guerras, morte, armas, né, armamento, tudo isso, ele vai vendo ao longo da sua trajetória, está simbolizado também na cor verde, segundo a Macedo, que essa cor pode significar a esperança, a nossa luz no fim do túnel, digamos assim, né, que ainda é possível mudar essas situações, que esse livro, de fato, traz um acalento quando a gente lê, uma leitura muito tranquila, muito leve, e um livro muito bonito, porque o final dele dá, de fato, uma esperança de que as coisas podem ser diferentes e melhores, né, e, inclusive, quem fala muito sobre o esperançar é também o Paulo Freire, né? Como uma esperança que não se perde de que as coisas vão melhorar, mas que é uma esperança que não espera parada. É algo que tem a ver com o agir que eu falei no início da aula também, daquele que pensa criticamente, reflete, discute, questiona, mas daquele também que busca agir. Bom, falando de literatura infantil, eu sempre me lembro e gosto muito de usar essa referência, que é a do Bruno Bettelheim, sobre a psicanálise nos contos de fadas, né, que é o livro dele. E ele fala muito sobre a formação das crianças a partir das leituras de obras infantis, né? Mais especificamente, ele fala nesse livro sobre os contos de fadas, mas aqui a gente pode pensar nisso para a literatura infantil de modo geral, que são obras que, na visão dele, vão contribuir para que a criança forme a própria identidade. A gente está falando de crianças que estão em processo não só de formação leitora e de letramento literário, mas de formação da própria identidade, né? De tentar entender quem elas são de fato, né? Qual é o espaço delas no mundo, né? Que é algo que a gente muitas vezes leva ainda por muito tempo também na vida adulta. E ele diz que essas obras infantis ajudam a fazer com que, a partir desses cenários, que são diversos, muitas vezes cenários que mostram, que expandem de fato o horizonte de imaginação mesmo da criança, porque ela pode estar lendo uma obra que não tenha absolutamente nada a ver com a vida e o mundo que ela vive, mas justamente por oferecer essas expansões, é que a literatura pode ajudar a fazer com que ela compreenda melhor a si mesma e ao mundo, e assim consiga lidar melhor com as suas angústias, os seus dilemas, né, se direcionar melhor na vida, entender melhor como ela pode se colocar no mundo, porque a literatura tem essa questão também. Ela não é o texto literário não tem a obrigação de agradar o leitor, né? Mas isso não quer dizer que desagradando o leitor, entre aspas, né, deixando ele incomodado, né? Quando a gente, por exemplo, lê livros que são muito pesados, né, que tem violência, e a gente se sente incomodado ou compadecido, ou incomodado com o fato daquele personagem ser assim,
tão ruim, né, tão violento, isso nos desagrada em certo ponto, mas isso nos expande o nosso conhecimento de mundo, nos apresenta novos mundos, novos cenários que nos ajudam a entender tanto o que está fora quanto o que está dentro. Isso que o Bruno Bettelheim diz, né? E esse estranhamento e esse incômodo, eles são benéficos porque isso também forma a nossa identidade, porque, segundo o Stuart Hall, que também é um sociólogo que fala sobre a identidade na pós-modernidade, né? Ele vai dizer que a nossa identidade ela é formada justamente por aquilo que é similar e o que é estranho. Então, o que é similar me ajuda a me identificar também, porque está no sentido de que, bom, coisas parecidas comigo, né, eu vou entendendo do que eu gosto, quem eu sou, o que eu concordo, né? Agora, aquilo que é diferente do meu mundo me surpreende, me mostra quem eu não sou, quem eu não gosto, e assim eu vou me moldando ou percebendo quem eu sou, né? Através desse estranhamento também. Aqui eu já vou me encaminhando já para o final, tá, pessoal? Eu trouxe um pouquinho sobre a prática pedagógica, porque eu falei já muito sobre como eu entendo também o letramento literário a partir da própria narrativa que a gente discutiu, e como é que a gente pode pensar uma prática pedagógica voltada para esse livro especificamente, porque às vezes, inclusive na correria do nosso dia a dia, é difícil sempre ter ideias inovadoras, né? Então, eu gosto de partir para a prática também. Bom, primeiro, o que o Rio do Cosson, ele coloca esses 4 tópicos para explicar como seria uma prática pedagógica que envolvesse o letramento de maneira mais eficiente, né? Então, primeira coisa, acesso ao livro. Isso aqui também eu acho que é uma coisa que eu friso bastante, que é a questão de deixar o aluno folhear, tocar o livro, né? Porque muitas vezes essa primeira questão é difícil conseguir fazer sempre. E eu acho que é uma questão de até dessacralização da literatura, né? Que, nossa, é algo muito, né, sagrado, muito distante de mim. A gente precisa encurtar esse caminho, fazer com que, se eu entendo que o letramento é um processo de apropriação da literatura, como nós falamos no início da aula, eu preciso fazer com que esse acesso ao livro seja mais fácil, e não que o aluno perceba isso como algo que está num pedestal, né? Então, ele ter acesso ao livro, o simples fato de pegar o livro, folhear, observar a capa, né? Poder tocar nas páginas do livro, já é um início desse processo de letramento. Inclusive, quando a gente fala de crianças que ainda não leem, a gente pode iniciar o processo de letramento dessa forma, com elas já, né? Bom, o segundo tópico, comunidade de leitores, que é a possibilidade de gerar um grupo de pessoas que estão discutindo aquela obra. Isso pode facilitar a discussão, pode fazer com que se esclareça dúvidas, né, caso os alunos tenham dúvida em alguma parte do livro. É um momento dele também perceber que aquilo que ele pensou do livro é válido, né, e assim ele perceber que ele pode falar, né, ele pode compartilhar, pode ouvir, perceber diferentes pontos de vista dos outros colegas que às vezes no momento da leitura ele não teve. Então tudo isso pode funcionar bem como algo que esteja ligado a uma prática pedagógica mais eficiente e significativa. Ampliação do repertório literário, que é essa vontade que a gente também sempre tem de expandir o repertório do aluno, né? Então, surpreender, trazer algo que ele não conheça. Atividades sistematizadas e contínuas. Se o processo de letramento é contínuo, então eu preciso insistir nisso continuamente. Fazer várias atividades, fazer com que isso seja, de fato, uma prática pedagógica, ou seja, algo que acontece com frequência, né? Senão a gente não consegue chegar ao nosso objetivo final, de formar o leitor. Bom, sugestão, então, das práticas pedagógicas para esse livro, pensar o como, né? Trabalhar tudo isso que a gente falou agora, a partir desse livro e dentro de uma sala de aula. Bom,
Eu trouxe aqui, inicialmente, um trabalho de TCC de uma aluna que eu orientei, que ela não fala sobre o letramento literário, ela fala sobre a educação ambiental. Então, o título do trabalho dela é esse: Somos Filhos da Terra, a educação ambiental como suporte para experienciar a vida e desenvolver valores. Então, o que ela está fazendo aqui, a minha aluna Ana Paula? Ela escreveu um trabalho falando sobre educação ambiental vivencial, que é um método de educação que parte para a experiência prática dentro dos ambientes naturais. E aí ela traz isso para o ambiente educacional. O que ela vai dizer? Depois de uma discussão teórica, falando sobre educação ambiental e sobre a própria educação e a importância disso para as novas gerações e tudo mais, ela elaborou uma sequência de 10 atividades práticas para se estabelecer a constituição de sujeitos ecológicos, que é o termo que a gente usa dentro da educação ambiental, quando a gente quer se referir a pessoas que têm consciência ambiental e que praticam a preservação do meio ambiente, que usam os recursos naturais de forma consciente, enfim, que valorizem a natureza e cuidem dela, né? Islara. Oi? Deixa eu perguntar, você acha que dá para disponibilizar o TCC da Ana Paula para os alunos, pensando que o Prof. Letras, eles vão produzir material didático também, com possibilidades de material, né? Você pode disponibilizar o TCC dela para a gente disponibilizar para os alunos? Sim, o TCC dela foi finalizado em 2021, então ele já está disponível para acesso, e agora eu estou esperando para esse mês, até mês de agosto, eu acredito, nós vamos publicar em forma de artigo. Então, se vocês quiserem, eu posso enviar o artigo depois também. Ah, legal. Ou TCC, tanto faz. Mas, assim eu que acho que pode ser útil para eles, com a noção de produto, que o escrever do Prof. Letras, né? Pode ser bem legal. Gente, então falta 15 minutos para acabar a aula, a Islara está caminhando para o final, para a gente poder discutir, ver o que vocês acham, as impressões, ver o que serve ou não, tá bom? Vamos indo lá, tá? Tá muito, muito legal, Islara. Acho que a proposta foi bem no sentido de que vai trabalhar com literatura aqui, da turma. Perfeito. Tá bom, se vocês quiserem, eu diminuo, que já vou cortando. Antes de começar na parte da sequência didática do TCC, que sem dúvidas, comentários, vamos ver o que vocês estão achando aqui. Eu tenho uma lista aqui, mas bora lá. Porque uma coisa que o professor sabe fazer é falar, né, gente? Bora lá, essa aula é só com o professor, então vamos. A Joana foi colocando algumas dicas de filme ali, de texto, que ela foi lembrando no decorrer da fala da Islara, foi colocando no chat. Ah, que legal. De filme, uma crônica do Rubem Alves. Professor, eu falo demais, professor. Professor fala demais, Joana. É professor? Fala demais, todos nós. Conta aí o que você está pensando. Mas ela foi falando, primeiro que eu amei, até agora eu estou amando, eu quero ler esse livro, graças a Deus a professora já postou lá no grupo, né, professora? Postei uma versão em PDF, Lara, não sei se você tem, eu compartilho com você também. Ah, pode me mandar, eu li esse livro, na verdade, eu não tenho ele, eu li ele na forma física, mas foi emprestado. Vou compartilhar o PDF com você agora. Pois é, aí eu estava dizendo aqui que eu gostei muito, viu, professora Islara? Assim, que bom, obrigada. Da forma como você pegou e trabalhou toda essa questão, tanto da literatura, quanto da questão social também, a questão da formação nossa, dos nossos professores, né? Dentro desse contexto do livro infanto-juvenil, né? Que a gente pensa que é só para criança, mas não é. Acaba nos ensinando diversas coisas que a gente pensa que sabe, e às vezes não sabe, né? E aí eu fui me lembrando de algumas coisas. Eu me lembrei da crônica do Rubem Alves, né? Aquela crônica Como Ensinar. Me lembrei de um filme também, o filme A Corrente do Bem, que também retrata essa questão do professor que instiga os alunos a pensar em alguma coisa que ele pudesse fazer para mudar o mundo, e um dos alunos tem uma ideia genial, que é a corrente do bem, e infelizmente o filme ele termina numa forma trágica, mas assim, não sei se vocês já viram, mas Joana, ele é bem... Joana, não conta o final, por favor, que eu vou ver esse filme no final de semana. Se você contar o final, acaba com o filme. Não vou contar. Eu vou assistir, porque
Eu não sei se é o que eu tô me lembrando, mas eu não lembro de um final trágico. Vou procurar Olha, de eu novo. lembro que no YouTube tá para alugar por R$ 5, talvez tenha uma versão gratuita, não sei. É de 2000 o filme. Tá, vou procurar. É esse mesmo aí. Então, assim, a gente vai lembrando. Eu lembrei também de um livro que eu trabalhei na turma do 7º ano, estou trabalhando com ele ainda, que é O Duelo. Ele é um livro assim, de um garoto que escreveu. Na verdade, ele está com 28 anos quando ele retorna e faz tipo uma biografia do período em que ele tinha 12 anos de idade. E ele fala muito, ele é muito introspectivo. Ele é uma criança que gosta muito de idosos. A professora faz uma proposta para eles cuidarem de alguns idosos, e ele se identifica muito com idosos. Os pais questionam, porque ele não tem amigo da mesma idade, aí ele começa a ser um garoto diferenciado. Enfim, eu fui lembrando desse livro, não vou falar muito dele, porque eu sei que o tempo está bem corrido. Põe a referência aí, Joana, do livro para gente, como possibilidade. Tá bem, vou colocar assim. Obrigada. Sidney? Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer aqui a professora Islara, né, pelas orientações. Eu vou fazer a minha dissertação na área de literatura, e veio, assim, a clarear bastante, né, porque justamente esse livro que eu estava lendo, do Letramento Literário do Rio do Poção. Ah, que legal. E aí, a professora me orientou, né, a ler esse livro antes de fazer, que vai ser sobre a questão do letramento literário através das crônicas de Eneida de Moraes. Então, eu achei, assim, que clareou bastante minhas ideias, né, eu quero agradecer. Nossa, que bom, fico feliz. Obrigada. E quando você estava falando também, eu lembrei do livro O Jardim Secreto, né, também achei bem parecido, né, assim, com a questão, o tema, né, achei bem interessante. Então, só agradecer, viu, professora? Clareou bastante as minhas ideias para fazer agora o projeto. Nossa, que bom, eu que agradeço pelo feedback. Oi. Jardim Secreto, gente, foi o primeiro livro que eu li na vida inteira, foi o Jardim Secreto. Eu lembro da imagem, deu umas pernas para cima, de cabeça para baixo, lendo o livro criança. Esse é um livro muito bonito mesmo. Lindíssimo. O Arliton, depois Nazaré. Olá a todos. Estou ouvindo aí? Sim. Olá, professora Islara, é um prazer tê-la aqui conosco. E gostaria de parabenizá-la aí pelas explanações aí maravilhosas, como disse a Joana. E eu estou caminhando junto com o meu orientador nesse caminho da escrita criativa, como uma alternativa, né, de despertar, eu diria, de remediar essa ferida maior, que é essa do querer aprender, né? E estamos tentando nos alinharmos, eu com o professor Abílio, né, o professor doutor Abílio aqui da Unifespa, uma literatura de testemunho, terra, natureza, o meu lugar, e as suas explanações assim vieram assim mesmo, eu diria, a calhar, né, como se diz aqui aqui na nossa região, professor. E aí, só querendo encurtar aqui, que o nosso tempo está bem curtinho, né, professora Raquel? Eu gostaria de saber da senhora, se a senhora não tem assim gostaria de uma dica de alguma oficina interessante para o livro O Menino do Dedo Verde, porque eu já quero incluir dentro do meu projeto de pesquisa como uma das oficinas, assim como a Joana, né, Joana? Eu adorei aí a sinopse que a senhora fez aí do livro. Ô, Arliton, vou tirar minha responsabilidade, interromper a Islara na hora que ela ia responder isso que você está pedindo. No horário. Eu acho que eu vou ter que chamar a Islara em outro momento, que ela estiver tranquila para falar com a gente, porque essa parte que ela ia apresentar que eu interrompi é justamente o que você pediu, Arliton. Não, Islara? É isso aí. Assim, eu não tenho, se você tiver precisando de algo publicado para você citar, eu não tenho, mas eu vou ter, porque nós vamos escrever, né, Raquel? Eu vou ser em Moema. E ó, eu vou dar uma prévia para vocês já, em agosto, tá agendado com a professora Moema, que vai dar uma oficina para vocês de letramento literário dentro dessa disciplina. E aí, de repente, a Islara entra com a gente, quem sabe? Pode ser, mas eu vou te dar uma dica bem rapidinho, tá, Raquel? Só para sanar a dúvida dele, porque orientandos de mestrado, né, mestrandos, estão sempre
muito angustiados. Então, ó, rapidinho. Isso aqui não é uma ideia minha, tem todos os nomes dos autores aqui, como você pode ver, e aí eles sugerem escrever um texto sobre Tistu agindo sobre a natureza local. Então, qual seria a oficina que eu ia sugerir aqui? Pegar as ideias da Ana Paula, que ela faz atividades pensadas para um lugar aqui da minha cidade que se chama Josefa Gomes, é um córrego, e aí ela faz, por exemplo, uma oficina em que eles vão lá coletar coisas da natureza lá, folhas, gravetos, para formar obras de arte com esses produtos naturais. E uma das possibilidades que eu pensei é fazer a leitura desse livro com os alunos num ambiente natural como esse, e depois colocá-los para fazer a produção escrita, que é justamente a sua área de escrita criativa, né? Pensando no Tistu como alguém que vai usar o dedo verde para funcionar, para fazer funcionar alguma coisa que não está tão boa no local em que as crianças vivem. No caso aqui, no córrego Josefa Gomes, na cidade de Formosa, que é onde eu estou, certo? Rapidinho, ó. Nem demorei, Raquel. Nada, Islara, desculpa a pressa assim no final, mas perfeito. Bom, Nazaré e depois Cleudiane. A gente vai passar um pouquinho só do horário, mas vai dar certo, gente. Antes das 15 para 6, eu paro a aula, prometo. Vai, Nazaré. Ok, boa tarde. Só agradecer também, assim como os colegas, né, que a professora Islara, pela sua excelente apresentação. Acredito eu que clareou bastante, né? Eu também irei escrever a minha dissertação em literatura. Estou lendo também, assim como o Sidney e a Joana, Rio do Cosson, né? E nossa, que ótimo. Irei escrever, né? Já comecei a fazer algumas leituras. Muito bom, Arthur. É um conto, né? A Tapera, de Maciste Costa, que é um escritor paraense. E nesse conto ele também fala muito sobre água, né? Sobre vegetação. Então, nossa, eu fiquei apaixonada, né? Quando eu vi aí esse livro, O Menino do Dedo Verde, porque até então eu não conhecia, mas também já irei começar a ler, e olhando, né, trazendo isso para a sala de aula, para os nossos alunos, a gente consegue ver, né, digamos assim, mais abertamente sobre essas dificuldades que os nossos alunos enfrentam, e nós, enquanto professores, educadores, a gente saber ver isso em nossos alunos, né, não excluir, mas saber que existem em nossos alunos diferentes habilidades, né? Assim como foi o caso, né, do Menino do Dedo Verde. Nossa, eu tô muito feliz, assim, pela sua explanação. Se você pudesse vir em outro momento, né, também, com certeza que vocês virão, né, será muito bom. Só agradecer mesmo, e não permite mais o tempo, né, de a gente comentar mais, né, professora? Era isso, muito obrigada. Pode deixar, tentarei agendar com ela para agosto. Juro não que é sacanagem, né? Férias, mas agosto vou tentar agendar com ela. Cleudiane, sim. Quer responder, Islara, antes da Cleudiane? Não, só agradecer, muito obrigado pelo feedback, eu fico feliz que vocês estão aproveitando, né? Num outro momento, talvez eu fale menos para deixar mais aberto, quem sabe a gente discutir mais coisas, porque, enfim, não sabia que vocês estavam já lendo letramento literário do Rio do Cosson. Que bom, fico muito feliz, que deu certinho mesmo para vocês. Tem mais alguém para falar? A Cleudiane quer falar com você também, Islara. Ah, tá. Boa tarde, professora Islara. Eu Boa acredito tarde. que a maioria dos alunos do Prof. Letras dessa turma vai falar sobre letramento literário, né? Na área da literatura. Uhum. E esse livro aí do Rio do Cosson, eu acredito que todos estão lendo já, é o primeiro. E, assim, quando você mencionou nas práticas pedagógicas, assim, eu tenho uma dificuldade, inclusive, eu já deixo aqui o questionamento, porque, como você falou muito em questionar, né? Uhum. A gente procurar saber, questionar. E, assim, aqui no município, na escola em que eu trabalho, a gente não tem o primeiro item lá, vamos falar assim, que é colocar o aluno ali diante do livro, né? Essa disponibilidade. Então, assim, nós não temos uma biblioteca, nós não temos coleções, nós não temos obras literárias, mas assim, eu vou passar isso aqui para o aluno.
Porque é a coisa mais linda, gente, eu tenho essa obra, tenho essa, você conseguir colocar aquilo em contato com o aluno. Então, assim, por exemplo, a minha realidade é, assim, um sonho, eu poder, assim, disponibilizar e dizer, tá aqui, né, proporcionar isso. E, às vezes, eu tenho essa dificuldade, né, se alguém tiver alguma sugestão aí de como a gente fazer, principalmente nessas situações em que a escola, ela não disponibiliza de recursos, ela não disponibiliza de sala de leitura, de biblioteca, de materiais, que como é que a gente vai facilitar, né, e desenvolver essas práticas de leitura e letramento nessas condições? É um questionamento, né, assim, uma reflexão também para a gente fazer. Eu acredito que essa também deva ser a situação de muitos colegas profissionais. Sim, é uma excelente pergunta. Bom, o que eu faço? Eu também trabalho em escola pública que não tem tanto recurso assim, mas talvez seja uma realidade diferente, porque lá nós temos uma biblioteca, pelo que eu entendi, você não tem, né, na sua escola. Então, eu faço o seguinte. Deixa eu dizer assim, para não dizer que nós temos, tem um ambiente que se diz que é uma biblioteca, mas você vai lá, e lá tem diversos livros didáticos de anos anteriores, e aqueles que vêm para o professor fazer a escolha, aqueles monte de livros. Sei, literário não tem. E literário, assim, mas pouquíssimos, eu acho que se tiver, mas são, assim, e é muito antigo mesmo. Uhum. Porque eu entendo a sua angústia e compartilho dela, porque tem muita coisa também que eu não consigo fazer ainda. Então, o que eu tento fazer, eu sou uma pessoa um pouco prática, sabe, Claudiane? Eu faço o que dá. É o que eu consigo, sabe? Então, a biblioteca da escola tem alguns livros literários lá. Então, eu uso os que eu tenho acesso lá. Quando eu não tenho e tem algum livro que eu quero passar, alguma coisa assim, eu começo a conversar com os colegas e ver quem pode disponibilizar para emprestar. Outra coisa que eu já fiz e deu certo foi pedir doação mesmo. Então, aqui teve porque eu dei sorte também, né? Tinha a biblioteca municipal aqui, estava jogando fora alguns gibis da Turma da Mônica e tudo mais, porque não estava sendo utilizado e tal, e estava bem velhinho já. Então, eu pedi e eles me doaram. Então, eu uso esses gibis, eu disponibilizo para eles. Tem alguns livros que eu tenho que são de literatura infantil mesmo, que são meus, ou que alguém me doou, e eu disponibilizo para eles também. E tem uma outra coisa que eu ainda não fiz, mas já estou encaminhando para isso, que é entrar em contato com editoras que podem, algumas delas, eu não sei muito bem como funciona isso ainda, porque eu não fiz, mas tem uma colega que me indicou que tem possibilidade de você conseguir doação das editoras. Então, eu vou para esses caminhos também, sabe? Eu vou buscando o que é que eu consigo encontrar de portas abertas para conseguir um pouco mais de livro, sabe? Até já fiz, quando eu estava nesse processo de recolher doação de livros, até alguns alunos doaram também, sabe? Alguns doaram para os outros colegas poderem usar, então é nesse sentido que eu atuo, sabe? Mas eu tenho o apoio ali da biblioteca, que tem algumas coleções, alguns livros interessantes para trabalhar com eles. Mas talvez para você, além das doações entre conhecidos, seria essa da editora, tentar um contato com elas e pedir doação de livro infantil. Às vezes é possível conseguir, sabe? Então, é difícil, muito difícil, mas nesse sentido eu acho que você pode conseguir algumas obras, pelo menos para iniciar um trabalho com esse acesso ao livro físico. Ok? Ok, professora. Obrigada, viu? Eu vou tentar essa questão da doação, buscar parcerias aqui em outras escolas do estado, por exemplo, com professores também, boa ideia. Eu vou Às vezes colocar tem em gente que prática. está descartando livros, né? Eu tenho alguns também que era assim, eu tenho uma prima que aí ela já não era mais tão infanto-juvenil assim, já estava se tornando adulta e ela não queria mais certos livros, que ela considerava muito infantil. Então, ela me doou, sabe? Então, assim, às vezes a gente encontra conhecidos mesmo que tem alguma coisa que pode nos ajudar, sabe? Mas o da editora, eu acho que pode ser mais fácil.
Ok, eu não sabia desse da editora, mas vou procurar contatos também. Obrigada pelas sugestões. Por nada. Tudo bem, gente? Dúvidas, perguntas, comentários? Tudo certo? Islara, acabei de lembrar que eu tenho um comentário para mandar para você da última fala. Mandaram no meu privado para encaminhar para você, esqueci. Mando hoje já. Me desculpa. Gilmar. Olá, né? Agradecer à professora Raquel, né, por esse presente que nos deu nessa tarde, né, nessa aula. É lógico que foi um pouco ruim não te ouvir quase, né, Raquel? Que é também bom, muito enriquecedor te ouvir. É uma pergunta, Islara, né? É assim, a questão para montar grupo de estudo, né? A gente vê vocês aí, professores, né, doutoras, mestras, nesses grupos de estudo, e a gente tem essa dificuldade, mesmo entre professores, né, de português na escola, e a gente não se ajuda, não se junta para fazer isso. Eu também tenho uma vontade de repente, fazer com alunos, mas eu fico sempre assim, começa por onde? Quais são as regras, né? Eu gostaria de assim, se é possível fazer, né, com alunos do ensino fundamental ou do ensino médio, grupos de estudo ou grupo de leitura, não sei como que pode ser chamado, e por onde a gente começa, como que estabelece as regras, né, como que vai organizando, essa a minha pergunta. Ok, Gilmar. Eu entendo essa questão, às vezes é difícil mesmo, mas as regras eu acho que você quem vai estabelecer de acordo com a sua realidade. Tem que ver o que vai ser possível para você fazer, né? Por exemplo, a Cleudiane já trouxe a situação que ela não teria condições de ter muitos livros, por exemplo, para disponibilizar. Então, essa é uma questão que você precisa ver. Você pode fazer isso, sim, na sua pergunta se isso é possível, eu acho que é muito possível e válido, né? Eu penso assim num formato como um clube do livro. Então, acho que, bom, o que vem à minha cabeça agora, né? Você poderia selecionar as leituras ali que tivessem de acordo com a sua realidade, o que fosse possível para você disponibilizar para esses alunos, até inclusive em relação ao tamanho, à quantidade de páginas, porque isso, pelo menos para os meus alunos, é um fator que eles usam para decidir que livro querem ler. Né? Então, se eu chegar lá com um livro muito grande, às vezes não vai ser bem recebido. E se programar para fazer uma leitura com eles. Então, nesse momento, você pode fazer uma roda na sala, né? Fazer para que seja uma roda de conversa mesmo. Então, vamos supor, se os seus alunos, eles são fluentes em leitura, porque eu também tenho essa realidade de alunos que não dão conta de ler sozinhos. Então, se você tem alunos fluentes em leitura, você pode emprestar o livro, ele lê em casa. Na próxima aula, uma aula que você estabelecer, vocês vão fazer a discussão disso. Então, bom, vamos discutir agora o livro tal no capítulo 1, né, e aí eles vão, ou então discutir o livro de uma forma geral, né, quais são as suas opiniões, né, trazer os temas para você poder estimular essa conversa, porque às vezes, se a gente não estimula isso, eles vão falar o básico, né, então, por exemplo, no Menino do Dedo Verde, você poderia discutir com eles. Bom, e o que vocês pensam da escola? Vocês têm sono também? Assim como o Tistu, né? Fazer essas perguntas motivadoras para fazer eles falarem, sabe? Então, acho que esse é um formato que eu acho que funciona muito bem. Só tem que ver mesmo como são os seus alunos. Se eles dão conta de ler sozinhos, ou se vão precisar da sua ajuda, ou então você pode, se eles precisarem de ajuda, né? Você pode fazer leituras em sala mesmo, e aí, por exemplo, com livros menores, e aí você lê uma página e discute com eles ali, depois um outro aluno lê a segunda página e fala também sobre isso, sabe, e ir comentando aos poucos. Acho que depende muito da sua realidade, sabe, mas a ideia de fazer clubes de leitura, clubes de livro, eu acho que é fundamental. Acho que talvez seja muito mais proveitoso, né, do que uma aula nos moldes mais tradicionais, né, de leitura, porque aí eles vão, talvez,
eu imagino, né, que se envolver mais, sabe, interagir mais. Então, acho que é válido, sim. Muito obrigado, professora. Por nada. Claro, você está vendo que sua aula foi um sucesso, que você precisa voltar em agosto para falar com a gente, né? Vamos ver, você Tá sabe os bom. horários da aula. Te falei, até 18 de agosto eu tenho programação com a Moema, mas antes disso, vê que dia caberia para você, se você pode. E aí, ou terça ou sexta, você vem falar com a gente. Me avisa o dia que eu reservo para você. Tá que bom. vai ser super bom. Ok, Gente, vamos combinar assim. estamos caminhando para o final da aula agora, super boa, Lara, incrível. Gente, na última aula, o Ronildo falou com a gente sobre o chat GPT, na terça-feira. Não sei se vocês lembram disso. Eu fiquei intrigada com isso. Coincidentemente, logo em seguida, uma amiga minha, que é psicóloga em São Paulo, falou que estava trabalhando com a prevenção de suicídio por meio do chat GPT. Eu falei, misericórdia, o que é isso? Uma outra amiga que trabalha, já viu isso, Lara, chat GPT? Uma outra amiga que está Só trabalhando... ouvi falar, não sei, não estou muito inteirada disso ainda. Pois é, uma amiga do Mackenzie que trabalha com metodologia de ensino de língua portuguesa, está trabalhando em produção de texto com chat GPT. Eu falei, misericórdia, porque para quem não sabe, não viu o Ronildo falando, eu fui pesquisar o que era, né, gente? Porque que é isso? É um programa que trabalha com produção de texto a partir de inteligência artificial. Então, eu recebi alguns textos esse semestre de uns alunos assim, não é plágio, é um texto novo. Então, não tem como pegar e falar, não, é plágio. Não, não é plágio. É um texto novo com inteligência artificial. Eu desconfiei disso no trabalho da graduação. Ronildo desconfiou na educação básica. E aí, o que a gente faz com isso, né? Eu também fui vítima dos meus alunos do ensino médio. Tá vendo, Gilmar? Então, o que a gente faz com isso, né? Eu convidei para a próxima aula a professora Valéria Bússola Martins, que é essa professora que vai usar o chat GPT nas aulas dela do curso de letras no Mackenzie, com ferramentas de produção textual. E convidei também o professor Calvino, que é um professor de psicologia da Faculdade de Medicina aqui da UFRR, para falar com implicações éticas que pode ter, questões psicológicas, questões de tecnologia. E hoje de manhã, eu estava ouvindo o Café da Manhã, né? O podcast da Folha, do Spotify. E sobre o que eles estão falando? Chat GPT. Falei, misericórdia, né? Então, eu separei um material para vocês. Vou mandar pelo grupo do WhatsApp agora, para vocês darem uma olhada, se prepararem. E na próxima aula, são esses dois convidados, amigos nossos, para a gente conversar, pensar possibilidades, porque é aula de produção de textos, Lara. E aí, o que a gente faz com aplicativos que produzem texto artificialmente? A gente ignora, a gente proíbe, a gente... O que a gente faz? Tenta alguma estratégia, tá bom? Então, é sobre isso na sala de terça-feira. Obrigada, Lara. Obrigada, gente. Desculpa aí o atraso, mas valeu muito a pena. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada a todos pela presença, pela atenção. E a gente se encontra em outros encontros por aí.